aqui a gente vai ver pela primeira vez Deus dizendo que está arrependido. Isso procede? A palavra aqui está dizendo que o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. Mas já que ele se arrependeu, ele não poderia ter mudado o projeto, ele não poderia ter feito um outro e simplesmente eliminaria o ser humano da face da terra. Pois bem, ele não fez isso. Ao contrário, ele preparou desde a fundação do mundo o projeto perfeito de que seu filho viria a esse mundo para morrer em prol dos pecadores. Vamos ler um outro texto, agora em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Diz assim: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Somente a parte A desse versículo 11 do capítulo 15 de 1 Samuel. Deus está dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Por que Deus se arrependeu aqui? Porquanto Saul deixou de seguir a Deus e não executou as palavras de Deus que tinha sido a ele proposto. Então, de novo, a gente vê que Deus se arrependeu de algo. E aí? Mas vamos ver uma outra referência ainda, muito conhecida de todos, que está no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 9 e 10. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quem está falando isso aqui é o rei de Nínive. E o versículo 10: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe dito lhe faria e não fez. Então Deus se arrependeu de ter decretado a destruição de Nínive, e diante do arrependimento daquele povo, ele tomou uma outra atitude. E esses textos que a gente leu aqui, 3 textos, e aí a gente vai para a leitura que foi feita no início do culto, e eu quero me ater apenas ao versículo 19. Os irmãos já viram em que contexto está esse texto aqui. As profecias de Balaão. Balaão foi uma pessoa que de fato ele era profeta. Ele tinha essa função muito importante. E de repente alguém lhe contratou para amaldiçoar o povo de Deus. E ele até quis fazer isso, ele tentou, porque ele estaria ganhando para isso. Mas depois ele chegou à conclusão que não tinha como amaldiçoar quem Deus abençoou. E essa é uma alegria que a gente deve ter. Se Deus nos abençoou, se Deus está cuidando de nós, fique tranquilo, calma, não se preocupe. Tudo que possa acontecer vai acontecer com a permissão de Deus, e ninguém toca no cérebro de Deus, a não ser que ele permita. Mas se ele não permitir, não vai tocar. E quando Deus permite, às vezes é para que o seu próprio nome seja glorificado, o nome de Deus. E Deus assim também honra a pessoa que passa por esse momento. Eles lembraram de nosso irmão Jó, que Deus permitiu até o adversário tocar nele, mas foi para a glória de Deus. Aleluia. E Deus não deixou de honrar Jó,
Porque a Bíblia diz que Deus deu a Jó tudo em dobro. Tudo que ele tinha, Deus deu em dobro novamente. E o versículo está dizendo aqui: Deus não é homem. Deus não é homem. Deus é Deus. O homem é uma criação de Deus. É obras da mão de Deus. Se a gente for analisar, o ser humano é uma das criações de Deus especiais. Talvez superior a nós só os anjos. Mas depois dos anjos é o ser humano. Porque o ser humano ele é capaz de pensar, de arquitetar. O ser humano ele tem uma coisa chamada intelecto. Deus concedeu isso ao ser humano, de maneira que ele é diferenciado até na sua composição. O ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E já tive a oportunidade de falar aqui algumas vezes sobre isso. Nós somos a criação especial de Deus. Mas Deus é Deus, é Ele que criou, Ele é soberano. E Ele está dizendo aqui, a sua palavra está dizendo aqui: Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, Deus, Ele é soberano. E a sua soberania é eterna. Ele tem todo o poder. E aí, como é que fica os versículos anteriores que a gente acabou de ler? Porque aqui está sendo dito que Deus não é o homem para que se arrependa. O arrependimento é algo que é do ser humano. E que bom que o ser humano se arrepende. Essa é uma parte boa. E quando nós nos arrependemos já há tempo, maravilha. É o início da nova caminhada com Deus. É o que se chama de conversão. Você vai numa direção completamente errada, dando as costas para Deus. É assim que o mundo vive, é assim que as pessoas vivem, é assim que nós vivemos um dia, andando para distante de Deus. E de repente Deus nos toca pela sua infinita graça e nós nos convertemos, ou seja, damos um giro de 180 graus e agora voltamos em direção. Aleluia, obrigado. E é assim que nós estamos. E estamos agora viajando, caminhando para os céus. Aleluia. E numa viagem que nós estamos, nós precisamos de ter uma boa vizinhança. Nós precisamos, quando eu falo boa vizinhança, não é os vizinhos da nossa rua, da nossa casa. Não, é aqueles que nós convivemos todos os dias. Inclusive nós aqui, a igreja, somos vizinhos. Nos avizinhamos sempre para cultuar a Deus, para resolver as coisas concernentes ao reino de Deus, para fazer a obra de Deus. E nessa viagem que nós estamos, precisamos viver de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado na glória. Aleluia! Alguém aqui já fez uma viagem para longe de ônibus, ou de trem, ou de avião, cheio? Aí você percebe que em uma viagem longa de 2, 3 dias, eu já fiz. Aí algumas pessoas se destacam ali. E se destaca assim, tem pessoas que são muito salientes, são muito amáveis, e de repente já faz amizade com todo mundo, sem ser invasivos. Mas tem aqueles que são fechados, que são grosseiros, e no final da viagem, de repente tem amizade feita, tem até contato compartilhado. Aleluia. E a pessoa gostaria de rever de novo aquela pessoa. Aleluia. Nós estamos numa viagem. Como é que nós estamos nos comportando? Como é que nós estamos vivendo uns com os outros? Né? Estamos compartilhando aquilo que nós temos? Porque nós só servimos
se pudermos compartilhar alguma coisa. E o que a gente tem para compartilhar? Muita coisa. A gente pode compartilhar o que a gente sabe, a gente pode compartilhar a nossa alegria, a gente pode compartilhar os nossos bens, né? Aquilo que Deus nos deu é para servir a nós e a nossa família, e por que não servir também ao nosso próximo, na medida do possível? Deus nos deu e nós precisamos compartilhar, porque a viagem vai terminar, e quando a viagem terminar, nada que nós temos vai servir. Não serve mais, serve na viagem. E qual é a viagem que eu estou falando? A nossa vida neste mundo. E agora a nossa viagem com Cristo. Digamos que nós estamos em uma nave, em uma embarcação, ou em um ônibus, falando uma linguagem mais conhecida. Todo mundo é crente. Que maravilha! Como nós estamos vivendo? Como nós estamos nos portando? Vai ter momento difícil durante a viagem? Sim. Mas vai ter também momentos bons. E a gente precisa caminhar juntos, porque, olha, lá no final da viagem vai ter gente arrependida. Por que eu não fiz melhor? Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma história que aconteceu com um coiteense. História política. Diz que ele viajou de avião com muitos colegas e ele nunca tinha viajado, ele não sabia como que era. E antigamente uma viagem de avião era um pouquinho diferente de hoje. Servia refeição à vontade. E até a talher que usava, a pessoa podia levar, né? Já vi alguém que trouxe, mostrando da VASP, olha aqui uma talher com um emblema lá da VASP. E diz que essa pessoa via a tripulação trazer refeição, e não quero, não posso. E depois, quando já estava chegando na viagem, ele perguntou: quanto é que vocês estão pagando por isso? Deve ser muito caro, né? Se ela falou: não está pagando nada, isso já é incluso na passagem. Ele disse: eu perdi tudo. Ele queria, mas ele não estava disposto a gastar. Ele pensava que era pago. E ele perdeu tudo. Então, às vezes, a pessoa tem arrependimento. Imagine que nós estamos caminhando nesta vida, e quando chegarmos lá, do outro lado, ainda que tenhamos passado por dificuldade, mas quando chegar lá, a gente vai ficar muito feliz, porque é maravilhoso, o céu é maravilhoso. E Paulo chegou a dizer que as aflições deste mundo não é para comparar com a glória que se há de revelar. Aleluia. Então isso vale a pena. Glória a Deus. Mas aqueles que viveram nesse mundo de todo jeito e não tiveram a fé devida de ouvir a voz do Senhor, quando chegar do outro lado, arrependido, vai ser muito grande. Aí me faz lembrar, não estou saindo do texto não, viu? Me faz lembrar a parábola do rico e Lázaro. Lázaro era uma pessoa pobre e que viveu momentos difíceis nessa vida. Ele chegou a estar cheio de chagas e sem condição financeira, ao ponto de olhar para o banquete do rico e desejar se alimentar com as migalhas que caía. Ninguém lhe dava nada, mas ele morreu. E a Bíblia diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E por que ele foi levado pelos anjos? Porque aqui na terra ele viveu por fé. Ele não foi invasível. Ele não prejudicou as pessoas. Ele não fez coisas que desagradavam a Deus, mas ele fez de tudo para agradar ao Senhor. Aleluia. E quando ele morreu, ele foi recepcionado. Que coisa maravilhosa. No momento mais difícil, que é a morte, ser recepcionado pelos anjos. Olha, irmãos, olha o que nos aguarda. Glória a Deus. A morte vai chegar um dia para todos nós, mas nos aguarda isso. Os anjos vão nos recepcionar. É o que a Bíblia diz. E nós acreditamos. Mas do outro lado,
Diz que o homem rico, que vivia se banqueteando, que aproveitou tudo que a vida deu, ofereceu, e ele tinha condição para isso. Um dia ele também morreu, porque é assim. E nós sabemos que é assim. E quando ele morreu, não teve nem anjo para lhe recepcionar. E ele acordou num lugar de tormento. Quem contou essa parábola foi uma pessoa muito verdadeira. Aleluia. Aleluia, Quem Senhor. contou Glória essa a Deus. parábola. E ele lá no Hades, lugar de tormento, ele agora teve um profundo arrependimento. Todo mundo conhece a história. Mas ele chegou a dizer: pai Abraão, já que não tem jeito para mim, manda a casa do meu pai, porque eu ainda tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, para que não venha para esse lugar de tormento, já que para mim não tem jeito, para eles tem. E Abraão vai dizer: não precisa, lá já tem alguém alertando, falando. Aleluia, Da mesma forma que você ouviu e não quis e não aceitou, então vale a pena nós servirmos a Ele. Glória a Deus. O arrependimento está lá no texto, é do homem. Deus não se arrepende. É verdade. Agora, como é que explica os textos lá? Eu falei de 3 textos. Um de Gênesis, capítulo 6, outro em Jonas, no capítulo 6 também, e outro em 1 Samuel, capítulo 15. Como é que se explica quando diz que Deus se arrependeu? Deixa eu explicar rapidamente. Deus não se arrepende, mas Ele muda de atitude em função da mudança do ser humano. Aleluia. Mais ou menos assim, digamos que Glória a Deus, Senhor. o pai ele dá tudo pelo filho, faz tudo para o filho estudar e dá todo o suporte, e o filho não está nem aí. Aí, quando o pai percebe que o filho foi para a final em todas as provas e que parece que não tem jeito, o pai chega para o filho e diz: olha, todos os benefícios que eu te proporcionei, eu vou tirar. Sabe aquele celular, né? Eu vou tomar o celular. Aí aquele filho diz: misericórdia, eu agora vou fazer de tudo. E ele se aplica e estuda e vai para a final e passa e resolve tudo. Aí o pai diz: ó, já que você fez a lição de casa, um pouco tardiamente, mas fez a lição de casa, se esforçou, passou de ano, eu vou liberar aquilo que eu ia tirar de você. Aleluia. O arrependimento que a Bíblia fala de Deus é esse. Deus muda de atitude em função da mudança do ser humano. Por que Deus se arrependeu? O texto diz de ter criado o homem. Porque Deus não criou o ser humano para pecar. Mas Deus sabia que ia pecar? Sabia. E por que Ele criou? Ele criou e sabia que o ser humano ia pecar. Mas Ele queria o ser humano servindo a Ele. Aleluia, Deus. Ele queria que o ser humano tivesse as 2 opções: servir a Ele ou não servir. Porque para Ele serve aqueles que têm essa opção, essas 2 opções, e escolhem servir a Deus. Aleluia, Deus. No caso lá de Nínive, aquele povo que era tão cruel, tão rebelde, mas diante do decreto do juízo de Deus, eles tomam uma atitude, e é uma atitude tão forte que o rei de Nínive, ele exagerou, ele colocou até os animais para jejuar, até as crianças ele colocou para jejuar, que não precisava, mas na dúvida ele coloca todo mundo para jejuar. E há um arrependimento profundo ao ponto deles sentarem na cinza com pano de saco e diz: ó, deu resultado, e eu ia destruir, mas já que eles se arrependeram, eu não vou destruir. Então não é quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é Deus que se arrependeu, como o homem diz: oh, mas perdi tudo, eu deveria ter feito diferente. Eu deveria ter, sabe lá o homem rico da parábola,
Eu deveria ter servido a Deus com os meus bens. Seria muito melhor e eu agora estaria no lugar que Lázaro estava. E aí não tinha mais jeito. Então esse é o arrependimento do ser humano. Mas Deus, Ele apenas muda de atitude. Aleluia. Já tem algumas versões que traz que da seguinte forma: ao invés de dizer que Deus se arrependeu, diz que Deus pesou o coração por causa do pecado do homem, por conta da desobediência do ser humano. Então, que nós possamos compreender isso. E eu trouxe isso de propósito, essa questão de que Deus não se arrepende, e de repente a gente lê texto que está dizendo que Deus se arrepende. Então a questão é essa: Deus muda de opinião. Mas isso aqui é muito simples, todo mundo já sabe. Mas eu quero dizer e refletir com os irmãos, encerrando nisso aí. Vamos viver de maneira que nós não tenhamos esse tipo de arrependimento. Aleluia, Deus. Precisamos nos arrepender sim, quando errarmos, enquanto estamos a caminho. Enquanto há tempo, vamos sim nos arrepender. Quando errarmos, e Salomão chegou a dizer, quando ele orou na consagração do templo, ele disse: Senhor, quando alguém pecar, perdoa, porque não há ser humano que não peque. E é verdade. Por mais crente que alguém seja, vai falhar. Mas quando um crente fiel falha, ele conhece a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que às vezes é difícil de compreender, mas no tocante à salvação, a Bíblia diz que nem o louco errará também. E é tanto verdade isso que o descrente sabe o que ele tem que fazer para ser salvo. Ele não faz, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Então, que nós possamos viver de maneira que nos arrependamos enquanto é tempo, para não arrepender no final da viagem. Aleluia. Lá não tem mais jeito, mas aqui tem jeito sim. E vamos andar na presença de Deus, comungando uns com os outros, tendo comunhão uns com os outros, com todas as nossas diferenças, com todas as nossas dificuldades. Vamos estar servindo ao Senhor. E assim nós chegaremos nos céus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos e alertas. Nós temos um compromisso com Deus. Não nos esqueçamos disso. Amém? Antes da oração, acerca do Senhor para as viagens, de ônibus, eu quero contar uma experiência que eu fiz. Uma viagem para o estado de São Paulo, que foi totalmente na capital. Quando